Muitas vezes você não desejou que alguma história fosse diferente, ou algumas histórias fossem diferentes. Por exemplo, ele nunca deveria ter visto ela naquele dia. Ele deveria estar numa guerra. Mas em vez disso, ele estava em casa, no sofá, enquanto ele estava deitado no conforto. Seus homens estavam morrendo com coragem no campo de batalha, contra seu melhor julgamento de onde ele devia estar. E mais confortável do que ele devia estar, ele decidiu fazer um pouco de exercício e dar uma caminhada. E ele caminhou no terraço do seu palácio, lutando como podia para se distrair. Então, quando bons reis teriam ido para o campo de batalha, quando até mesmo em anos anteriores ele teria liderado a luta, ele enviou outras pessoas em seu lugar. Então, enquanto ele olhava do terraço para tudo o que era seu chamado proteger, Jerusalém, não é? Ele deu mais um passo e de repente congelou. Do ângulo em que ele estava, ele teve um vislumbre de alguém tomando banho. Ela era linda, muito, muito bonita, ele pensou. E em uma ironia horrível, a sua beleza, que foi dada por Deus, testou as inclinações egoístas, lascivas e impulsivas dentro dele. Tendo evitado exércitos distantes, ele foi emboscado, a gente podia dizer assim, em casa, por algo ainda mais forte do que os exércitos em campos de batalha, por um inimigo mais forte. A tentação se alinhou em fileiras intimidantes, não é, contra ele. E em um instante ele desviou o olhar, fez uma oração pela mulher não identificada e foi para onde devia estar o tempo todo. Pegou o seu cavalo, suas armas e foi para o campo de batalha. Seria bom, né, se essa história tivesse esse desfecho, esse capítulo da história de Davi, como você sabe, não terminou assim. Quando ele percebeu, viu Betsabá, Davi a cobiçou, se informou sobre ela, aproveitou-se dela usando o seu poder, não é, sendo rei, e a engravidou. Depois, tentando encobrir seus rastros, ele enganou seu marido e depois o assassinou. Suas decisões, começando naquele momento vulnerável no terraço, causaram estragos enormes para ele, em outras pessoas e em toda a nação, e pior de tudo, ao nome de Deus. Deus disse que ele desprezou o seu nome. Então toda a sua família sofreria os efeitos disso até a sua morte. E depois da sua morte continuou sofrendo os efeitos disso. Mas e se Davi tivesse se afastado e escapado da tentação? Então ele teria desfrutado da preciosa bênção de obedecer a Deus. Ele poderia ter cantado as palavras de outro salmo, e não do Salmo 51, de outro salmo dele mesmo, o Salmo 119, 56, em que Davi diz: esta bênção caiu sobre mim, que guardei os teus preceitos. Obedecer a Deus é uma bênção, é o que ele está dizendo. Então esse poeta, em outro momento, sabia que a força, sabedoria e determinação para obedecer a Deus, em última análise, vinha de Deus. Essa bênção caiu sobre mim, obedecer a ti. E ele sabia que nada se comparava à alegria presente de guardar os preceitos do céu, sem falar da alegria por vir. Então, o sofrimento desse salmista, nesse outro momento sombrio, foi intenso, mas cheio de conforto, diferente do que ele experimentou naquele episódio. Ele sentiu conforto nas promessas de Deus, e Deus o fortaleceu,
Ele diz assim no Salmo 119, 50: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Então, a oposição que ele enfrentou foi feroz, mas não o suficiente para abafar seu canto sobre a palavra de Deus, como no episódio de Betsabá. Ele diz assim: grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Nos versos 53 e 54. Quando cada impulso terreno o teria feito correr em busca de segurança, conforto e conveniência, ou no caso de Davi, pela esposa de outra pessoa, ele ganhou uma bênção muito maior do que tudo isso, do que a indulgência. Ele ganhou a bênção da obediência. Há um custo de manter os preceitos de Deus, mas a obediência traz um prazer muito maior e mais profundo do que o pecado, tanto agora como a médio e longo prazo. A bênção não é meramente a ausência da punição. Se as pessoas acharem que a bênção de obedecer a Deus é meramente a ausência da punição ou das consequências, ele está totalmente enganado. A bênção não é meramente a ausência da punição, mas a presença do favor, o deleite e o desfrute. Obediência não é simplesmente algo que fazemos para Deus, mas algo que fazemos com Deus, como uma forma de experimentar mais dele. O apóstolo Paulo diz assim em Filipenses para nós: operai a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vós tanto querer como efetuar para o seu bem. Filipenses 2, 12 e 13. Então, na verdade, trabalhamos em obediência, muitas vezes com muito empenho e por muitos anos, mas nossa esperança não está em nenhum momento em nós mesmos, mas em Deus trabalhando em nossa obediência. Obediência que Ele inspirou. Então, Ele faz tanto o querer como o efetuar em nós. Todos os nossos esforços de obediência serão em vão, ou seriam em vão, a menos que tenhamos a graça de Deus operando em nós. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 15, 10, quando ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Precisamos genuína e desesperadamente dele, para não nos deixar cair em tentação, mas nos livrar do maligno, como Jesus diz em Mateus 6,13. E nós devemos nos perguntar: nós oramos seriamente sobre isso, como ordenado a nós por Jesus? Se devemos obedecer de coração, então Deus deve agir, o que significa que cada ato de obediência, por mais comum e simples que seja aos nossos olhos, é uma bênção surpreendente de Deus para nós. Quando Moisés levou as exigências de Deus ao trono de Faraó, em vez de se encolher de medo e insegurança, Deus lhe deu uma bênção. Aquilo era a bênção de Deus. Quando Josué marchou ao redor dos altos muros de Jericó, em vez de fugir da batalha ou pensar numa outra estratégia que não fosse de Deus, Deus estava andando e esperando para derrubar as muralhas. Quando Ana, desejando um filho, derramou sua alma ao Senhor, em vez de simplesmente se lamentar em amargura depressiva e desejos que a afastassem de Deus, Deus não apenas ouviu suas orações, mas abençoou suas orações. Quando Jeremias pregou o arrependimento e suportou a hostilidade e o desprezo por 40 anos, com poucos frutos, ou na verdade nenhum, em vez de desistir e ignorar o chamado de Deus para a vida dele, toda uma série de bênçãos caíram ao longo daqueles 40 anos, sustentando e o enchendo de deleite em seu Deus, através de dificuldades incríveis, dificuldades inacreditáveis. Então, quando o apóstolo Paulo sofreu
sendo preso injustamente, espancado regularmente e cruelmente, e até mesmo apedrejado até acharem que ele estava morto, a bênção da fidelidade a Cristo valeu tudo o que ele sofreu. Cada um conhecia a dor e a vergonha de ceder à tentação, e cada um desfrutou do dom incomparável da obediência, da bênção incomparável da obediência, de fazer o que Deus o chamou para fazer contra probabilidades, eu diria, extraordinárias, neles e ao redor deles. O mundo, a carne e Satanás, porque Deus estava com eles e Deus era por eles. A obediência, então, é o nosso sustento. Jesus nunca pecou, de nenhuma maneira, forma ou meio. Ele nunca experimentou a amargura da desobediência. Mas Jesus nos dá mais do que um exemplo de obediência. Ele nos mostra a alegria profunda e permanente de obedecer a Deus. Ele obedeceu o Pai não apenas porque era certo. E muitas vezes as pessoas pensam que obediência é isso. Nós devemos fazer algo porque é certo. Mas ele não obedeceu o Pai simplesmente porque era certo, mas porque era mais satisfatório, prazeroso. Então a Bíblia diz: deixemos também de lado todo o peso e pecado que tanto se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, em Hebreus 12, 1 e 2. Quando Jesus rejeitou todo o peso e pecado, ele o fez de bom grado, não relutantemente. Não é? Ele negou tudo, ele se negou e se esvaziou, não é? Mas com base em sua busca pela alegria. Não era a abnegação, entre aspas, como muitos costumam pensar. Ele fez o que tinha que fazer para garantir e desfrutar maior alegria em seu Pai, em honrá-lo e glorificá-lo. Em João 4, quando os discípulos de Jesus perceberam que Jesus não tinha comido nada, eles disseram: Rabi, come, em João 4, 31. E Jesus respondeu assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra, em João 4, 32. Ou seja, Jesus ansiava mais por santidade do que por calorias. A obediência era o seu sustento, era doce ao paladar, mais do que qualquer iguaria que ele poderia desfrutar. E pelo seu Espírito, ele nos sustenta com o mesmo propósito, nos levando à mesma alegria. Ele diz assim: se você guardar meus mandamentos, permanecerá em meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço em seu amor. E ele completa: estas coisas vos tenho falado para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. João 15, 10 e 11. Você vê, não é a abnegação, é a alegria completa. Se quisermos permanecer com Deus e experimentar a própria alegria de Deus, obedecemos a Deus. Se realmente queremos a felicidade plena, guardamos seus mandamentos de coração, como diz Romanos 6, 17, não é? E isso, eu ousaria dizer, é muito mais doce do que o perdão. O perdão, por si só, não é o presente mais doce, apesar de ser muitíssimo doce. Mas o perdão, por si só, não é o presente mais doce que Deus dá aos pecadores. É muito melhor quando Ele não apenas perdoa as nossas iniquidades, mas as substitui pela conformidade com o poder do Espírito de Cristo. Até que a obediência tem um cheiro doce para o nosso coração, podemos encontrar alívio ou consolo no perdão do Evangelho, que é maravilhoso, mas perdemos uma bênção maior do que simplesmente alívio.
Quando saímos da cama para nos encontrar com Deus em sua palavra e oração, em vez de pedir 30 minutos extras de sono, Deus já nos deu uma bênção e nós já começamos a desfrutar da alegria dela. Quando nos recusamos a ceder a um desejo sexual ilícito, olhando, clicando ou tocando, um presente do céu caiu sobre nós, como o Salmo 119 diz. Quando confessamos o pecado a alguém, em vez de nos escondermos por mais uma semana, Deus moveu em nós e por nós. Quando não desonramos nossos irmãos ou irmãs pelas costas, mas em vez disso os abençoamos, os bendizemos e oramos por eles, Deus nos livrou da tentação com uma nova experiência da sua graça, alegria e deleite. Se tivermos feito o que Deus nos disse para fazer com o coração certo, Deus fez em nós, através de nós e por nós, tremendamente. Nós, nos momentos em que obedecemos, Ele nos abençoou. Ele derramou a bênção muito melhor da obediência sobre nós, que gera alegria, deleite, que Jesus morreu para comprar para nós. Então, obedecer é mais do que simplesmente abnegação ou estar se livrando de algo difícil como consequência, ou estar simplesmente fazendo algo porque é certo e porque Deus quer. É estar recebendo a bênção de sermos conformados mais à imagem de Cristo e experimentando mais a alegria que Ele mesmo experimenta eternamente em seu Pai. Amém, queridos. Amém. Até a próxima.